No livro de Gênesis, a serpente foi amaldiçoada. Mas será que esse livro foi escrito para ser interpretado de forma literal, como nós fazemos hoje? Olá, pessoal. Me chamo Davidson. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje nós estamos com um tema polêmico, que é a serpente versus a religião. E esse vídeo não é para mudar a crença de ninguém, não é para afrontar a crença de ninguém, a fé de ninguém. É apenas para fazer com que você abra sua mente e pense um pouco diferente. Talvez esse pouco vá fazer muita diferença. Esse animal aqui, ele não carrega maldade, ele não carrega culpa, ele só está cumprindo o papel dele na natureza. E talvez a culpa desse problema todo não tenha sido da serpente, tenha sido na forma que nós interpretamos as escrituras, ou nos foi ensinado a interpretar assim, né? Temos que analisar também que aqui no Ocidente, nosso país não era cristão, os povos nativos daqui eles tinham outra religião, isso foi trazido da Europa para cá. Então, nos foi ensinado a ser assim. Um dos principais gatilhos que me fez ter a vontade de vir aqui falar desse tema foi um vídeo que um amigo me mandou de uma serpente sofrendo lá, assim, à beira da morte já, porque um caminhoneiro tirou o caminhão da rodovia, foi até o acostamento para passar em cima dela. E beleza, eu sei que isso acontece todos os dias. Vou ser até audacioso em falar que é todo minuto. Mas o pior de tudo foi os comentários. E aí, mais uma vez eu vi que realmente isso está enraizado na gente. Que as serpentes são um símbolo de coisas ruins. E não é bem por aí. Gênesis capítulo 3, versículo 14 e 15. Então o Senhor Deus disse: a serpente, por enquanto fizestes isto, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu cresci sendo ensinado a manter distância de qualquer réptil, qualquer animal rastejante. E hoje, com a convivência que eu tenho com esses animais, com a experiência que eu tenho com eles e também a experiência que eu tenho de dialogar com outras pessoas, de conversar, de trocar ideia, de ver outras formas de pensar. Com essa vivência, eu tive essa iniciativa, tive essa vontade de gravar esse vídeo. Porque eu acho que a religião foi um dos grandes motivos da humanidade ter injustiçado esses animais. Será que nesse versículo nós estamos falando de um animal real ou é algo meio que uma fábula? Sério mesmo que você acha que esse bichinho aqui é culpado de toda essa destruição, de toda essa história de atos ruins, atos covardes que a humanidade tem? Eu acho, é opinião minha, eu acho que a gente às vezes não para nem para pensar nisso. Porque nós fomos ensinados a não questionar esses ensinamentos. A serpente, ela não é o símbolo do diabo. Eu entendo que quando é usado o termo serpente no livro de Gênesis, é outra pessoa falando ali, né? Seria a influência de outro ser. Nós tivemos esse ensinamento literal e isso trouxe vários problemas para esses animais. E é tão triste isso
que não é só com as crenças e os ensinamentos cristãos. Tem também o folclore, tem mitos quanto a tamanduá-bandeira. Tem gente que mata porque o bicho, onde o bicho passar, ele traz azar, gato preto. Então, assim, são mitos. E eu quero trazer um questionamento. Se a serpente ela foi a culpada disso tudo que nós estamos vivendo agora, que era para nós estarmos no Jardim do Éden, vivendo felizes e dando tudo certo, né? Tudo perfeitamente acontecendo ali, os animais e o homem vivendo em harmonia. Se a serpente tivesse sido a culpada de toda essa tragédia na história da humanidade, por que ela não foi destruída então no dilúvio? Por que ela foi levada um casal dela para a Arca de Noé? Então eu quero trazer esse raciocínio para nós aqui do Ocidente. São animais diferentes, nós temos algumas espécies aqui que não ocorrem em outros continentes, lá são outros animais, eu quero trazer isso aqui para nós. Tá? Gente, qual serpente é perigosa? Isso vai depender muito, vai depender de vários fatores. Normalmente o acidente com animais peçonhentos, ele acontece na zona rural, nas trilhas, na mata. Então, partindo desse raciocínio, não é o animal que é perigoso, somos nós que estamos indo lá. Entendo que o instinto de sobrevivência também ele vai ter o seu peso nessa situação. Num caso de encontro com um animal peçonhento, ou um animal peçonhento entrou na casa, né? Entrou na sua chácara, na sua fazenda. Existem outras formas de lidar com isso, sem ser matar o animal. Mas eu entendo, tá? Deixando bem claro que eu entendo o que muita gente passa, porque eu fui criado em zona rural, praticamente. O bairro onde eu cresci só tinha minha casa, o resto era mato. Então nós tínhamos serpentes que entravam dentro de casa. Eu fui criado assim, eu vi isso acontecer, eu sei como que é. Sei também que as serpentes são a causa de muitos óbitos, serpentes peçonhentas. É uma situação complicada. O conflito entre a urbanização, o ser humano e os animais vai sempre acontecer. Mas, de toda forma, elas ainda não são ruins como nos foi ensinado. Te digo o seguinte, as serpentes também são animais criados por Deus. Não é só por ser serpente que ela merece morrer. E eu acabei de falar que no contexto bíblico é uma fábula e não no sentido literal, que ela é o símbolo do diabo. Em outras religiões, em outras civilizações, outros cantos do mundo, a serpente tem outros significados. Ela tem significado de sabedoria, de cura. Então, são outras formas de ver a vida, tá? Acho que hoje a gente tem que olhar para isso tudo, olhar para o mundo que estamos vivendo, se é isso mesmo que a gente tem que seguir, se é realmente necessário matar qualquer animal, qualquer serpente, matar lagarto por ser rastejante, você acha mesmo que esse bicho ele é o culpado do que a gente está vivendo hoje, ou será que o ser humano ele sempre escolhe fazer o errado? Não vou dizer que são todos, mas o ser humano na maioria das vezes escolhe o errado. Eu acho bom a gente mudar esse pensamento aí e vamos passar a amar os bichinhos com um pouco mais de sei lá, um pouco mais de consciência. E eu não estou falando para você passar a ter serpente como pet. Não estou falando que é normal todo mundo ter serpente igual a gente tem em cachorro. Talvez isso aconteça um dia. É uma questão cultural também. Elas estão sempre nos dois, é muito polarizado assim, nos dois pontos extremos. Ou é o ódio ou é o fascínio. Eu acho que o equilíbrio é o ideal. Eu entendo também as pessoas que têm, digamos assim, o pavor, entre aspas, de outros animais. Eu conheço gente que tem medo de galinha.
Isso dá para entender isso aí tudo, mas nesse caso aqui nós estamos falando realmente de ódio. Tem muita gente que odeia esses bichos. Não pode ser assim. Nós temos que mudar esse pensamento. Cobra boa é cobra viva. Não é, Cleópatra? Você não é culpada, viu, bem? Você é linda. Tá bom, meu bem? E se você tem curiosidade de saber como é conviver com esses animais aqui como pet, tá? Eu tenho 5 serpentes em casa, tenho lagarto, pretendo ter mais. Se você tem vontade de ver como é esse convívio, tem curiosidade, se inscreve no canal, curta o vídeo, manda para os seus amigos, ativa o sininho e fica por dentro que vou estar sempre postando vídeo aí. Fechou? Boas vibrações para vocês. Até a próxima.